Segundo livro dos Reis, capítulo 22, vou ler do versículo 2 ao versículo 5, acompanhe comigo. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Sucedeu que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou ao escrivão Safã, filho de Azarias, filho de Messulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tomem o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm cargo de obra, e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para que reparem as fendas da casa. Repita comigo nessa noite: para repararem as fendas da casa. Glória a Deus. Meus amados, quando olhamos para o tema da nossa festividade, quando olhamos para o tema reforma, nós entendemos que na nossa vida secular, em algum determinado momento das nossas vidas, todos nós já fizemos alguma reforma, seja ela em algum bem que nós compramos. A exemplo disso, poderíamos falar nessa noite sobre a casa que nós moramos hoje, a casa que você adquiriu, a casa que você mora. Certamente quando ela foi comprada, essa casa veio linda, com as paredes perfeitas, o teto tudo bonito, telhado perfeito, piso, tudo. O tempo vai passando, e com o passar do tempo, nós vamos identificando algumas necessidades da casa. Estamos precisando fazer uma pintura na casa. Por mais bonito que ela seja, com o tempo, esta casa vai necessitando de reforma. Precisamos fazer uma manutenção no telhado, precisamos organizar algumas coisas, precisamos mudar algumas coisas na casa. Reforma, ela está presente nas nossas vidas seculares. Eu posso dizer nessa noite que, assim como na vida secular, a reforma muitas vezes ela acontece por necessidade ou por melhoria, na nossa vida espiritual não é diferente. Precisamos passar por reformas constantemente. Precisamos de manutenção na nossa vida espiritual constantemente. Precisamos ser ajustados. Precisamos ser moldados. Precisamos ser refeitos quando necessário. Quando alguma rachadura aparece, quando alguma coisa parece sair do controle, precisamos sim de uma reforma. E quando olhamos para o capítulo 22, nós vamos enxergar a vida de um rei chamado Josias. Rei Josias, ele é da linhagem de Davi, ou da casa de Davi. Nós olhamos para a vida dele, e para entender o que representou o reinado de Josias, para entender algumas verdades no capítulo 22, nós precisamos voltar um pouco na história, para que nós possamos compreender nesta noite. Nós entendemos que a nação de Judá ela não vinha bem. Já havia se instituído no meio do povo
uma crise política, uma crise espiritual, uma crise moral, uma crise que estava levando aquela nação ao fundo do poço. Eles já vinham há um tempo sofrendo, eles já vinham há um tempo padecendo. Isso veio desde o final do reinado do rei Salomão. O interessante é que Salomão, quando começa a reinar, a Bíblia vai dizer que Salomão pede sabedoria a Deus. O Senhor ouve a oração de Salomão, dá sabedoria a ele, o seu reinado é confirmado por Deus, o seu reinado progride, Israel prospera, o reino vai crescendo, ele vai expandindo as suas fronteiras, reis de todos os lados visitam Salomão para conhecer, para ver o que ele estava fazendo. O interessante é que, perto do final do seu reinado, a história vai dizer que Salomão, ele perde um pouco da sua essência, um pouco da vontade de fazer o que era reto. E aproximadamente 83% do povo naquele tempo, eles rejeitam o reinado de Salomão. Quando Salomão morre, seu filho Roboão, ele está prestes a assumir o trono. A história vai dizer que 10 tribos vieram em encontro de Roboão e disseram para ele: Roboão, nós aceitamos o seu reinado, mas nós precisamos fazer algumas exigências. Seu pai investiu muito no Reino do Sul, na região sul. Nós queremos que você invista na região norte. Nós queremos que você reduza a carga tributária, reduza os impostos. A história vai dizer que Roboão vai até os anciãos e pede conselho a esses anciãos. E eles falam para Roboão: Roboão, olha, ouça o povo, atende o povo, e você terá o povo contigo. Roboão vai até os jovens, e os jovens viram para Roboão e falam: olha, não aceite o que eles estão pedindo. Se você aceitar, você vai estar demonstrando fraqueza. Eles não vão respeitar o seu reinado. Roboão, a história vai dizer que ele ouve os jovens. E ao ouvir os jovens, ao ouvir conselhos errados, as consequências, elas vieram. O reino é dividido, as 10 tribos se apartaram do reino, formaram o reino do norte. O reino é dividido, o reino do sul fica com as 2 tribos de Judá e Benjamim. As 10 tribos que saíram do reino ficaram no reino do norte. E a história vai dizer que o reino do norte ele durou por aproximadamente 200 anos, até que a Síria veio até o reino do norte como juízo de Deus e levou aquele povo cativo em aproximadamente 722. O interessante é que no reino do norte, preste bem atenção, jovens, nessa noite, preste bem atenção, igreja, nessa noite. O reino do norte, passaram por lá 19 reis, reis que desagradaram a Deus, reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, reis perversos, que deram lugar à idolatria, que deram lugar à apostasia, reis que viraram as costas para Deus, e o juízo de Deus veio sobre eles.
No Reino do Sul, a história foi um pouco diferente. Passaram-se aproximadamente 20 reis pelo Reino do Sul. E a Bíblia vai dizer que alguns desses reis, 6 aproximadamente, fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Agradaram a Deus. Conselho errado, escolhas erradas, geram consequências nas nossas vidas. Olhamos para o Reino do Sul, e dos reis que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, nós podemos citar nessa noite a vida do rei Josias, que fez a escolha certa, um dos poucos que escolheu o pastor Ribamar ser fiel. Rei Josias, apesar de novo, ele escolheu ser fiel. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque quando falamos de escolhas, nós sabemos que as escolhas fazem parte das nossas vidas. Precisamos escolher todos os dias. Precisamos fazer escolhas. E nós vivemos em uma geração, nós vivemos em um tempo onde as propostas nos bombardeiam. Não digo só para jovem nessa noite, mas eu estou aqui pregando hoje para irmãos, estou pregando para obreiros, estou pregando para uma juventude, estou pregando para irmãs aqui nesta noite, estou pregando para adolescentes aqui nesta noite. E estas propostas não vêm só para jovens, esta proposta vem para todos nós. Propostas que tentam nos tirar da presença do Senhor, propostas que tentam nos desvirtuar. Nós precisamos aprender a fazer escolhas. Que escolhas nós estamos fazendo? Servir a Ele, adorar a Ele, sermos fiéis a Ele. Eu te pergunto isso, meu irmão e minha irmã, porque hoje nós vivemos uma geração que faz o que todo mundo faz, que age como todo mundo age. Nós vivemos em uma geração que muitos estão perdendo a sensibilidade. Estamos vivendo em uma geração onde muitos não têm forças para fazer a diferença nessa terra. Pastor, mas eu fiz porque eles fizeram, eu fui porque todo mundo foi, eu falei porque todo mundo falou, eu agi assim porque todo mundo agiu. Pastor, mas ninguém estava lá, por este motivo eu também não estive. As escolhas são individuais. Eu inicio nessa noite dizendo para você, nós precisamos entender e precisamos aprender a não nos esconder atrás do defeito do outro. Eu não posso me justificar pelo que as outras pessoas estão fazendo, e isso é normal na nossa geração. Às vezes nos sentimos até melhor. Estou tranquilo, ninguém foi. Estou tranquilo porque ninguém falou, eu também não disse. Estou tranquilo porque eu me escondi porque todo mundo se escondeu. Quando na verdade eu inicio essa mensagem dizendo, o teu chamado é singular, o teu chamado é único. Deus te chamou para fazer a diferença nessa terra. E aí, vai parar porque todo mundo parou? Ou vai continuar marchando porque o seu chamado é esse? Deus nos chamou para fazer a diferença, e a escolha é sua nessa noite. Quais são os conselhos que você está ouvindo? Está se aconselhando com quem não tem experiência? Ou está se aconselhando com aquele que está na presença? Com aquele que tem a visão?
Irmãos, o interessante é que, sabe aquele que mais tenta falar e opinar na sua vida? É aquele que não se dispõe para fazer nada. Sabe aquele que levanta para criticar o seu ministério? É aquele que não faz nada na casa do Senhor. Olha lá, prega mal, fala mal, grita muito, mas também esse daí que está falando não prega. Fala de quem canta, mas não canta. Fala de quem se dispõe, mas não se dispõe. Deus tem levantado uma geração, uma de Samar. Deus tem levantado uma geração no campo de Santa Maria, disposto a ir para as ruas, disposto a adorar, disposto a evangelizar. Essa é a nossa geração. Essa é a geração que Deus escolheu. Qual é a sua escolha nessa noite? Preste atenção. Josias fez a escolha certa. Mas nós precisamos voltar um pouquinho na história. Um pouco mais, pastor. Precisamos dar continuidade para que nós possamos entender algumas verdades. Quando nós olhamos para a descendência de Josias, quando olhamos para a quarta geração de Josias, nós encontramos na história um rei chamado Acais. O rei Acais, a Bíblia vai falar acerca dele no capítulo 16. Acais, sucessor de Jotão, o homem que fez o que era mal aos olhos do Senhor, o rei perverso, o rei que começou a reinar com 20 anos de idade. Mas a Bíblia vai dizer que Acais, ele fez alianças erradas. Acais, ele vira as costas para Deus. Quando o profeta Isaías, ele profetiza, ele apresenta o Deus Emanuel ao rei Acais. O interessante, jovens, é que no tempo de Acais, por ser um mau rei, por ser um rei idólatra, por ser um rei que desagradara a Deus, a Bíblia vai dizer que algumas tribos do próprio reino do norte se levantaria contra Acais. O profeta Isaías, ele chega, ele apresenta Deus para Acais. Olha, Acais, o Deus Emanuel, o Deus conosco, ele pode nos livrar. A ordem dele é: não faça aliança com a Síria. Não faça, rejeite a aliança com a Síria. O que o profeta Acais faz? Ele vira as costas para Deus. Ele rejeita a presença do Senhor. Ele faz aliança com a Síria, acreditando que se houvesse alguma batalha, talvez a Síria pudesse lutar por eles. Ironicamente, quando olhamos para a história, quando Judá foi atacado no reinado de Acais, a Síria não guerreou por eles. O Deus conosco, Emanuel, foi apresentado a Acais, e Acais o rejeitou. Hoje nós precisamos entender que o Deus Emanuel, ele já foi apresentado para todos nós aqui nesta casa. Você que nos visita nessa noite, e de repente ainda não teve um encontro com este Deus, eu quero apresentar Ele para você nessa noite. O Deus conosco é o Deus que está ao nosso lado em todos os momentos da nossa vida.
O Deus conosco é o Deus que caminha ao nosso lado em todos os momentos da nossa vida. O Deus conosco é o Deus que, quando nós passamos por uma tribulação, adversidade ou enfermidade, é o Deus que não nos abandona. O Deus conosco está aqui nessa casa, dizendo para você: não há nada impossível para Ele. Não há nada impossível que Ele não possa realizar na sua vida. Acais foi um péssimo rei. Fechou o templo, levantou altares pagãos, deu lugar à idolatria, trouxe ídolos da Síria, colocou dentro do templo, profanou o templo, fez tudo o que era mal aos olhos do Senhor. Essa foi a 4ª geração de Josias. Poderíamos dizer aqui hoje que Acais foi o tataravô de Josias. Estou certo ou estou errado? Tataravô de Josias. Quando Acais ele morre, quem assume o trono, pastor? Capítulo 18. Rei Ezequias assume o trono. Quem foi Ezequias? Foi um grande homem de Deus. Josias foi bisneto de Ezequias. Olha aí, o bisavô de Josias foi o rei Ezequias. A Bíblia vai dizer que o Ezequias ele reinou por 29 anos. Ele seguiu os passos de Davi. A Bíblia vai dizer que o rei Ezequias, no primeiro ano do seu reinado, ele restaura as portas do templo. Ele se preocupa em tirar a idolatria, tirar os postes ídolos, tirar tudo que viesse a ofuscar o brilho do Senhor. Ezequias ele começa a realizar uma grande obra. Ele combateu a idolatria. Ele removeu a serpente de bronze dos tempos de Moisés. E irmãos, e o interessante disso tudo é que quando o rei Ezequias ele assume, ele não assume o reinado às 1000 maravilhas, não. Ezequias, quando assume o trono, ele carregou uma herança de Acais, que foi um mau rei. Quantos desafetos não vieram como herança para Ezequias? As pessoas de Judá, quantos não estavam já contaminados? Estavam seguindo uma vida idólatra, estavam seguindo uma vida de qualquer maneira. E o rei Ezequias ele tem um grande desafio. Ezequias ele inicia o seu reinado quebrando a aliança com a Síria. Acais fez a aliança errada, mas Ezequias ele quebra essa aliança. Precisamos quebrar nesta noite as alianças erradas. Precisamos nesta noite colocar de lado as alianças que foram feitas, que estão desagradando ao nosso Deus. A Bíblia vai dizer que o rei Ezequias, ele inicia uma grande obra, e ele foi um homem que confiou no Senhor. Ele confiou tanto no Senhor, que ele seguiu os passos de Davi. Ele fez o que era reto, ele não se contaminou, e ele iniciou uma grande reforma no templo. Ezequias, ele inicia uma grande obra, ele começa a restaurar o templo, porque ele entende
o real propósito, ele entendia o real propósito, ele entendia a essência, ele entendia a responsabilidade que ele tinha diante daquela nação, e ele sabia que, por maior o exército que viesse contra eles, nenhum deles poderia ficar de pé diante do Senhor. Ezequias tinha essa convicção, e ele confiou plenamente em Deus. Qual foi a consequência disso, pastor? Ele confiou tanto, que o Senhor estendeu as mãos, ainda que uma palavra de juízo estava sobre aquela nação, durante o reinado de Ezequias, as mãos do Senhor estavam estendidas sobre eles, a proteção do Senhor estava sobre aquele povo, e eu preciso dizer para você nessa noite, através da sua vida, através da sua fidelidade, a proteção do Senhor estará sobre a sua casa, através da sua vida, através das suas escolhas, através da sua fidelidade, a proteção do Senhor estará sobre a sua casa. É desse jeito, aleluia. A bateria adora também nessa noite. Vamos adorar todo mundo junto, aleluia. Irmãos, eu sou assembleano, e eu tenho esse defeito, não sei se é defeito, mas eu gosto do barulho, eu gosto da adoração, eu gosto do glória a Deus. Irmãos, vai desculpando quando eu aumento a voz, mas é porque a presença do Senhor está aqui nesse altar. A presença dele está sobre esta casa, a presença dele está sobre a sua vida. A presença dele está sobre você, meu irmão, minha irmã. Escolha ser fiel. Escolha ser fiel. E você vai enxergar coisas maravilhosas. Nós olhamos para a vida do rei Ezequias. No final do seu reinado, quando ele já não estava bem, estava doente, estava quase morrendo, ele ora ao Senhor e pede vida. O martelo já estava batido, põe a tua casa em ordem. Mas o Senhor, em toda a sua fidelidade, disse para ele: eu acrescento 15 anos de vida. Sabe o que é isso, irmãos? O Deus que dá vida está aqui nessa noite. O homem não pode determinar o seu tempo aqui nessa terra. As pessoas não podem determinar o tempo que você vai estar nessa terra. Mas o dono da vida, ele está aqui hoje. Ele conhece você, ele te esquadrinha, ele sabe do que você necessita. Ele está dizendo: hoje eu tenho vida para você. Hoje eu tenho vida para sua casa. Essa enfermidade não vai te parar. Essa luta não vai fazer você retroceder. Essa luta não é suficiente para fazer você estagnar na sua trajetória. Continua. Faça a escolha certa. Se aconselhe com as pessoas certas. Quebre as alianças se forem preciso. Mas faça aliança apenas com Deus. Com aquele que te chamou para essa terra. Com aquele que te chamou para uma grande obra. Olhando para a descendência de Josias, nós enxergamos aqui o seu vô, Manassés. Manassés foi um rei perverso. Jesus, a Bíblia vai dizer, pastores, jovens, que Manassés foi o pior rei. Historiadores dizem que naquele tempo não havia um espaço de terra que Manassés não houvesse derramado sangue inocente. Ele era tão perverso que ele colocou uma estátua em adoração ao deus Moloque.
uma estátua que ficava com as duas mãos para frente, e uma chama no meio, e eles pegavam as crianças, e ofereciam em sacrifício nessa estátua, ao deus Moloque, um rei idólatra, o pior rei. A Bíblia vai dizer que Manassés foi perseguidor de profeta. O profeta Isaías, ele morreu nos tempos de Manassés, cerrado ao meio. Nos tempos de Manassés foi um tempo de muita perseguição. O misticismo, a feitiçaria, a idolatria imperava naquele tempo. Um rei que desagradou a Deus, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Quando Manassés morre, quem assume, pastor? Amon, pai de Josias. Capítulo 21. E a Bíblia vai dizer que Amon, ele segue os passos de Manassés. Ele segue o mesmo caminho de seu pai. Ele faz o que era reto, ele faz o que é mal. Ele não faz o que era reto aos olhos do Senhor. O reinado de Amon foi um reinado curto. Durou 2 anos apenas. Há quem diga que ele foi pior que o seu pai. E ele foi tão ruim que o seu próprio povo o matou. Seus próprios servos o mataram. E a história vai dizer que se levanta um povo da terra para fazer justiça. Se levanta um povo da terra e eles matam aqueles que mataram o rei Amon. E eles procuram quem de direito tem que assumir o trono. E encontram Josias, um menino de 8 anos de idade. Josias, aos 8 anos de idade, assume o reinado. Perceba como foi a geração de Josias. Como foi o vô de Josias, Manassés. Como foi o pai de Josias. Josias com 8 anos de idade. Qual seria como as pessoas olhariam? Talvez, se as pessoas pudessem escolher, será que escolheriam Josias? Se o avô foi ruim, se o pai foi pior, o que esperar de um jovem, de uma criança de 8 anos de idade? O que esperar de uma criança de 8 anos de idade? E eu digo para você, não permita que a sua descendência determine a sua salvação. Não permita que a sua descendência determine aonde você irá chegar. Aos olhos humanos, Josias seria igual, teria as mesmas atitudes, tinha tudo para ser o pior. Aos olhos humanos, tinha tudo para seguir uma influência negativa. Só que a ótica humana, meus irmãos, ela não pode influenciar, e ela não pode sentenciar a sua história. Aquilo que o homem pensa ao seu respeito, não pode determinar como vai ser o final da sua história. Aquilo que o homem pensa ao seu respeito, não pode determinar o curso da sua vida. Ei, Josias não vai ser bom, Josias não vai ser um bom rei,
Um jovem de 8 anos de idade, uma criança, vai ser influenciado de forma negativa. Não tinha idade, não tinha experiência, não tinha eloquência, não sabia falar. Pastor, para você é fácil. Veio de uma família sacerdotal. O pai é pastor, o avô é pastor. Como não seguir os passos? A minha família é diferente. Talvez você está dizendo nessa noite. Mas Deus manda dizer para você, jovem que me ouve aqui nessa igreja. Ainda que a sua família não tenha um pai pastor, ainda que a sua família não tenha um cantor, ainda que a sua família não tenha um avô pastor, ainda que a mãe não seja do círculo de oração, ainda que a sua família não seja crente, a sua história, ela foi escrita por Deus. Foi Deus que determinou a sua história. Independente da sua geração, Deus está dizendo nessa noite: foi eu quem te escolhi, foi eu quem te chamei, foi eu quem te coloquei nesta grande obra, e eu quero te levantar, eu quero fazer de ti um vaso de honra. A sua história vai ser diferente, a sua história não vai ser igual. O chamado de Deus na sua vida é algo único que Ele te entregou. Só não olha para trás, só não retroceda nessa noite, continua em frente, que Deus Ele quer mudar a sua história. Quantos creem nisso nessa noite? Josias não sabia falar, mas foi o escolhido. Josias não tinha eloquência, mas foi o escolhido. Josias tinha apenas 8 anos de idade, mas foi o escolhido. Josias não tinha experiência nenhuma, mas foi o escolhido. Quantos homens experientes, quantos sacerdotes, quantas pessoas que conheciam tão bem a lei, quantos preparados não tinha naquela terra, mas o escolhido foi um menino de 8 anos de idade. E eu preciso dizer para você, Deus chama quem Ele quer. Deus chama quem Ele quer, na hora que Ele quer, para realizar a obra dEle. Essa obra não é minha, essa obra não é sua, esta obra é de Deus. A opinião dos outros não vai determinar a tua história. Foi Ele quem te escolheu. Tenha essa convicção. Foi Deus quem te escolheu. Deus chama Josias. Ele assume o reinado. E olha o que diz o versículo 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. E andou em todo o caminho de Davi. E não se apartou dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Deus chama Josias com 8 anos, novo. Mas ele faz uma escolha. Que escolha é essa, pastor? Josias escolheu ser fiel. Mas espera aí, com quem Josias conviveu nesses 8 anos de idade? Ele conheceu seu avô, conviveu com seu pai. A experiência que ele tinha eram de reis maus, mas ele faz a escolha: eu quero ser diferente. A Bíblia diz que ele não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Ele continua no foco. O foco é esse: eu não vou parar, eu não vou para cá e nem vou para lá. O meu foco é: eu vou ser reto na presença do Senhor. Eu vou fazer o que é certo na presença do Senhor. Não importa o que foi feito lá atrás, não importa como as pessoas estão se comportando, a minha trajetória vai ser diferente.
precisamos nos dedicar ao Senhor. Que dedicação é essa, pastor? Ele fez o que era reto. Ele não se desviou. Ele buscou ao Senhor. E o interessante, que essa palavra, ela é tão viva, irmãos, que se você prestar bem atenção, ela se encaixa perfeitamente para os dias em que nós estamos vivendo. Quanto mais buscamos ao Senhor, mais nos aproximamos dEle. Quanto mais buscamos ao Senhor, nós nos encontramos com Ele. Então preste bem atenção. A busca pelo Senhor, ela gera um encontro com Ele. Jeremias 29, versículo 13 vai dizer: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então peraí, pastor, se eu buscar, eu vou encontrar? Vai. Se você buscar a Ele, você vai encontrar Ele. Se você encontrar com Ele, haverá restauração na sua vida. Se você encontrar com Ele, vai gerar avivamento na sua vida. Se você encontrar com Ele, a sua vida vai ser transformada. Se você encontrar com Ele, você vai voltar a ter vida. Pastor, e tem tema essa mensagem nessa noite? Para você que gosta de tema: crente avivado, casa reformada. Crente avivado, casa reformado. Precisamos buscar. Precisamos buscar. Precisamos nos encontrar com Deus, para que as nossas vidas sejam transformadas. É desse jeito. A Bíblia vai dizer que aquela mulher que estava naquele poço, a mulher samaritana, quando encontrou com Jesus, o que aconteceu? A sua vida foi transformada. Ela queria apenas beber água, mas aquele que tinha água viva, aquele que tinha uma água perfeita, na qual ela nunca mais teria sede, estava diante dela. Nessa noite, aquele que tem água viva está aqui. Olhamos a Bíblia Sagrada e encontramos aquele contador de impostos. Jesus vai passar, eu quero ver Ele. Olha aí, não deixa de ser uma busca. Subiu ao alto de uma figueira brava para ver Jesus passar. Para surpresa de Zaqueu, Jesus passou e olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, hoje a obra é na sua casa. Hoje eu entro na sua casa e mudo a sua história. Quem encontra com Jesus, a vida é transformada. Quem encontra com o Mestre tem vida transformada. Paulo, na estrada de Damasco, teve um encontro com Cristo ressurreto. Outrora Saulo, perseguidor, quando ele tem um encontro com Deus, a sua vida é transformada. De perseguidor, Paulo se torna um grande pregador da palavra de Deus. Deus está dizendo nessa noite: hoje Ele quer transformar a tua vida. Hoje Ele quer transformar a tua história. Hoje Ele quer mudar a sua história. Ele quer reescrever uma nova história para você. Mas Ele está dizendo: me busca. Quer ter a tua vida reformada? Quer ter a sua casa restaurada? Que casa é essa, pastor? Todos nós precisamos de uma grande reforma. Quer ter uma grande reforma na sua vida?
Comece a buscar ao Senhor de todo o seu coração. Comece a buscar a Ele em espírito e em verdade. Comece a adorar a Ele verdadeiramente. Não vai ter outra consequência a não ser enxergar a glória dele na sua vida. Josias, ele reina. Preste bem atenção. Aproximadamente com 20 anos, Josias, ele deu início às reformas. Na verdade, a reforma já iniciou quando ele abandona a idolatria e o politeísmo. Adorava a vários deuses aquele povo. E Josias, ele acaba com isso tudo. Ele tira os ídolos. Ele destrói a estátua de Moloque. Josias, ele inicia algumas reformas. E o interessante é que essas reformas começaram a impactar a nação 4 anos depois. E alcançou o seu clímax mesmo ao 18º ano do seu reinado, quando ele deu início à reforma do templo. Quando Josias propõe em seu coração restaurar o templo, o que acontece, pastor? O livro da lei, ele é encontrado. Isso é lindo, irmãos. Olha a preocupação de Josias. Restaurar as fendas, aquilo que estava profanado, aquilo que estava no meio de perdição, ídolos que vieram da Síria, estavam dentro do templo. Josias inicia ali a reforma, e o livro da lei é encontrado. O livro da lei que foi desprezado no tempo de Acais. O livro da lei que foi abolido nos tempos de Acais. Os pergaminhos. Josias inicia uma reforma. E o livro da lei aparece. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Quando reparamos a casa, nós encontramos aquilo que estava perdido. Quando nós reparamos a casa, nós encontramos aquilo que estava perdido. Naquela casa, naquele templo, o livro da lei estava perdido, empoeirado, esquecido, abandonado por muitos que o antecederam. Mas ao começar uma grande reforma, este livro foi achado. Quando começamos a reformar as nossas vidas, quando começamos a reformar a nossa casa espiritual, nós precisamos entender, igreja, que aquilo que estava perdido começa a vir à existência. Aquilo que estava esquecido começa a aparecer. Aquilo que estava empoeirado, aquilo que estava escondido, aquilo que muitas das vezes nem nós mesmos lembramos, começa a vir à existência. Quando damos ouvido, quando buscamos, quando começamos a reacender a chama nos nossos corações, aquela promessa que tem na sua vida, que estava esquecida, Deus começa a dizer para você nessa noite, vai vir à existência. Aquele sonho que estava escondido, vai vir à existência na sua vida. Aquilo que perdeu a esperança para você,
Deus está dizendo nessa noite: vai voltar a viver, vai voltar a respirar, vai voltar a ter vida, a ter salvação. Pastor, nem eu mesmo acredito. Deus está dizendo nessa noite: o maior construtor já chegou aqui nessa casa. O construtor dos céus está aqui nessa casa e está iniciando uma grande reforma na minha e na sua vida aqui nessa noite. A chama que estava apagada está começando a reacender. Aquilo que estava esquecido vai voltar a ser lembrado. Aquilo que você estava sem esperança, Deus está dizendo: fica tranquilo, porque hoje eu estou reavivando sonhos. O Deus de Israel, o Deus a qual nós servimos, irmãos, nos fez uma promessa: não dê espaço para outros deuses, não dê espaço para nada que venha desvirtuar a sua vida. Essa reforma, ela precisa ser verdadeira nas nossas vidas. O livro da lei é encontrado. Quando o livro é encontrado, Safã, ele leu o livro da lei para Josias. Ele leu o livro da lei, olha que coisa linda. Josias, quando ouve aquelas palavras, a Bíblia vai dizer que ele rasga as suas vestes. Mesmo uma palavra de juízo estando sobre aquele povo, Josias entende: nós precisamos mudar, nós precisamos melhorar, nós precisamos adorar a Deus verdadeiramente, nós precisamos ser fiel a Ele verdadeiramente, precisamos transformar as nossas vidas. A chama que estava apagada precisa ser acesa no meio desta nação. A chama que está só em fumaças precisa ser acesa na nossa geração. E Deus está levantando Josias aqui nessa noite. Deus está levantando jovens que às vezes pensam: eu sou pequeno, eu não tenho capacidade, eu não consigo, eu não sei falar. Deus está dizendo: eu estou te levantando nessa noite. Deus está levantando uma geração que acenderá a chama nessa nação. Geração que está iniciando uma grande reforma. Geração que não se conforma com o pecado. Geração que não se conforma com a idolatria. Geração que não se prostra a deuses estranhos. Deus está te levantando nessa noite. Pastor, e qual é o segredo, pastor? Qual é o combustível? Precisamos estar firmados nesta palavra. Quer ter a sua vida reformada? Quer viver uma grande reforma? Seja receptivo à palavra de Deus. Seja receptivo a esta palavra. Uma palavra que nos mostra o caminho. Uma palavra que nos orienta. Uma palavra que nos exorta. Uma palavra que nos conforta. Uma palavra que nos traz confiança. Uma palavra que nos fala de um Deus poderoso, que está vivo. Nos fala de um Deus que está vivo. Esta palavra que é bússola. Não podemos deixar esta palavra esquecida nos nossos corações. Não podemos deixar esta palavra empoeirada nos nossos corações. Precisamos dar ouvido à palavra de Deus. E o que diz essa palavra, pastor? Eu começo a finalizar nessa noite dizendo para você. A palavra 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4 vai dizer: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo.
Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Não é o pastor Júnior, mas a Bíblia está dizendo: sofre comigo as aflições como bom soldado. As aflições vão vir, as lutas vão vir, as tribulações virão, mas nós precisamos continuar marchando nessa terra. Precisamos continuar caminhando com Cristo nessa terra. É o que a Bíblia diz para mim e para você. 2 Timóteo 2,22 vai dizer: jovens, foge dos desejos da mocidade, segue a justiça, o amor, a paz, com os que com o coração puro invocam o nome do Senhor. E diz mais: e rejeite as coisas loucas deste mundo. A Bíblia está dizendo nessa noite: quer ter uma reforma na sua vida? Foge. Não está dizendo para você lute, não está dizendo para você guerreie, não, diz foge, porque nós não temos forças, sem Ele nós nada somos, sem Ele nós nada podemos. Ele está dizendo: permaneça fiel. Quer ter uma reforma na sua vida? Permaneça fiel na presença dEle. O que a Bíblia diz mais, pastor? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus está dizendo nessa noite: transforme o seu entendimento. Oh Jesus, mude a sua mente nessa noite. Deus está dizendo: metanoia. Comece a mudar a sua estrutura, comece a mudar a sua mente, comece a entender. Precisamos de uma reforma. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, não é da sua hora, não é da sua forma, não é no seu tempo. Ele vai salvar, Ele vai mudar a história da sua família, Ele vai realizar na sua casa. Isso é profético. Ele vai realizar na sua casa. Ei, tem esperança para o seu filho, tem esperança para a sua filha, tem esperança para o seu pai, tem esperança para a sua mãe, tem esperança para aquele a qual você ama. Deus está dizendo essa noite: a reforma começa em você. A reforma começa em você e depois chega na sua casa. Esteja firmado nessa palavra. Esteja firmado. Vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ele vai dizer mais. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. A Bíblia está dizendo: volte ao primeiro amor nessa noite. Volte ao primeiro amor nessa noite. Deus está te chamando ao primeiro amor. Deus está te chamando para reacender a chama. Ei, pastor, a chama está pequenininha. Pastor, eu estou sem forças. Deus está dizendo para você: dê o primeiro passo nessa noite e reacende a chama. Comece a buscar a palavra, comece a buscar o Senhor, comece a orar, comece a buscar a Ele. Com 16 anos de idade ele começou a buscar. Realiza uma grande obra, restaura o templo, encontra a palavra do Senhor, ele dá ouvido à palavra do Senhor. E nós olhamos para a história de Josias e vamos enxergar Josias fazendo o que, pastor? Renovando o pacto com o Senhor, se arrependendo,
fazendo uma reforma espiritual. Quando ele reúne o povo no templo, ele instrui o povo: vamos seguir esta palavra, vamos continuar firmes, vamos jurar ser fiéis a esta palavra. Josias inicia uma grande reforma, retira os utensílios do templo, os ídolos do bosque, derruba a casa dos prostitutos, destrói a estátua de Moloque, derruba os altares. Olha a preocupação de Josias: vamos servir a um único Deus, aquele que pode nos livrar. Vamos servir a um único Deus, aquele que pode mudar a nossa história, aquele que está com as mãos estendidas sobre nós. Josias entendeu isso, e nós precisamos entender nessa noite: é melhor estar na presença dEle, é melhor servir a Ele. Se coloque de pé, meus irmãos. As reformas de Josias se estendeu a Jerusalém, se estendeu a Betel, parte do Reino do Norte. Foi uma reforma que chegou a muitas pessoas. Uma grande reforma foi feita. E no versículo 25 do capítulo 23 vai dizer: e antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Josias foi uma referência. Josias, ele contrariou as expectativas humanas, quando pensavam que ele seria um mau rei, seguiria seu pai, seguiria seu avô. Josias fez a diferença. E hoje eu finalizo essa mensagem dizendo: Deus nos chamou para fazer a diferença. E se fizermos a diferença, como o Senhor tem nos chamado, eu te digo algo, meus irmãos: você vai viver o que muitos não viveram, você vai ver o que muitos não viram, você vai sentir o que muitos não sentiram, você vai vivenciar coisas grandiosas na sua vida. O que Deus pede de mim e de você nessa noite é: sejamos como Josias.